Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Deus são 7 espíritos. É o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Deus são 7 espíritos. E Deus trabalhou aqui na terra com 2 corpos para nos salvar, ou seja, trabalha até hoje. O primeiro corpo que Deus trabalhou com ele foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. E depois o corpo de Cristo, que veio aqui na terra, encarnou. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo do Pai e o corpo do Filho, dá 9. 9, que é a serpente no hebraico. Por isso que a serpente é chamada a sabedoria e o conhecimento. Porque Deus, Jesus, ele é a serpente. Ele é a verdadeira sabedoria e conhecimento. E Deus, Jesus, ele dá 3 testemunhos que ele é a serpente. O primeiro testemunho que Jesus dá que ele é a serpente é no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Lá Deus se apresenta no Egito. E o primeiro milagre que ele faz, ele transforma o cajado de Arão em serpente. Esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho, Deus dá no livro de Números. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus manda Moisés levantar a serpente de metal. Ali Deus dá o seu segundo testemunho, que Jesus ele é a serpente. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus dá o terceiro testemunho que ele é a serpente. Ele diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Lembrando, Jesus ele é a serpente. As serpentes são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo de Cristo trabalhando na terra para te salvar. Número 9. E quando você vai no Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lembrando, 9 é Cristo, a sabedoria de Deus. Apocalipse 12, versículo 9, Jesus fala de Satanás. E fala que Satanás, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ali Jesus diz que Satanás, que Satanás agora ele é um dragão, portanto ele não é uma serpente mais, e fala que ele é a antiga serpente. Por que antiga? Porque a serpente é sabedoria, e antigamente ele era sábio, porque ele obedecia os mandamentos de Deus. Obedecendo os mandamentos de Deus, ele tinha vida eterna no paraíso. Como ele desobedeceu, ele perdeu o direito à vida eterna. Então ele deixou de ser sábio. Toda pessoa que abandona a fonte da vida não é sábio. Portanto, Satanás não é mais sábio. Ele não é mais uma serpente, ele é um dragão. Ele é um devorador. Ele usa o conhecimento que ele tem para enganar e te iludir com mentiras. Vigiai e orai. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 9, versículo 9. Por quê? Porque o 9 é Cristo, o 9 é a sabedoria de Deus trabalhando para te salvar, que são os 7 espíritos, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9, que é Jesus a serpente. Olha o que diz, livro de Jó, capítulo 9, versículo 9. O que fez, livro de Jó, capítulo 9, versículo 9, aqui a epígrafe do texto fala, Jó fala sobre a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Olha o que diz assim, Jó 9, versículo 9, O que fez a ursa, o ório, o 7 estrelo e as recâmaras do sul? O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar? Ele passa diante de mim e não vejo, torna a passar e não sinto. Esse é Deus, irmão. Vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.